Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma abundante, de uma forma poderosa. Os minutos que nós passarmos aqui, eu gostaria de falar da palavra de Deus para o seu coração. Aqui no livro de Salmos, no Salmo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Vou repetir, para você que não sabe, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Minha amiga e meu amigo, a palavra de Deus diz: feliz o homem que não anda, no conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores, nem tampouco se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus está dizendo aqui, que aquele homem, aquela pessoa, homem, mulher, seja lá quem for, que não anda no conselho dos ímpios, dos pecadores, daqueles que não buscam a Deus, essa pessoa será feliz. Mas o que me chama a atenção aqui é o versículo 2. Porque o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu estive pesquisando o que significa meditar na palavra de Deus. Então diz assim: meditar na palavra de Deus significa estudar o pensamento, o conteúdo, pensar sobre, ponderar. Então, meditar é você estudar o pensamento, Por exemplo, a Bíblia aqui, a palavra de Deus, ela, está falando algo para nós. Muitas pessoas têm o costume de ler a Bíblia. Então, nós perguntamos: quem é que lê a Bíblia, ou quem já leu a Bíblia alguma vez na vida, tal. E a maioria das pessoas tem o costume de levantar a mão e dizer assim: não, eu leio a Bíblia quando eu acordo, eu leio a Bíblia quando vou dormir, todos os dias eu leio a Bíblia. Ah, pastor, a minha Bíblia fica aberta num Salmo 23 direto lá na cabeceira da cama. Ah, pastor, a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela fica aberta no Salmo 91. Ela está sempre aberta no Salmo 91. Mas, minha amiga e meu amigo, o que é meditar? Pois nós lemos aqui que meditar é estudar o pensamento, É você pensar no conteúdo, é você pensar, ponderar o que está sendo falado. Diz também, preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente, projetar,
Quer dizer, a pessoa tem que pensar, meditar é você refletir, minha amiga. Por exemplo, nós lemos aqui o Salmo 1. Você vê que isso aqui é um conselho. Isso aqui é um grande conselho que é dado para quem quer viver uma vida, sabe, feliz. Quantas pessoas que elas têm seguido conselhos de pessoas que não tem nada de Deus. A verdade é que há pessoas que não têm nada de Deus. E há pessoas que buscam a Deus e ficam lá pedindo conselho a essas pessoas. Pois o texto diz, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ah, fulano, você vai para a igreja? Que para ir para a igreja é perder tempo. Precisa ir para a igreja para buscar Deus, não. Isso são pensamentos, são conselhos de pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus. É interessante, por exemplo, eu estava falando do Salmo, o Salmo 23, né? O Salmo 23 realmente é um salmo lindo. Salmo lindo. Você vê que o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, você veja que esse salmo aqui diz, né, fala de um pastor, né, que esse pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o salmista diz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Davi está dizendo, o Senhor, que é o meu pastor, nada ele vai me deixar faltar. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, esse meu pastor vai me levar aos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Então você veja que Davi fala de um pastor. Esse pastor, certamente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele é pastor de quem? Ele é pastor daqueles, né, que ouvem a voz dele. Por exemplo, aqui em João, capítulo 10, se eu não estiver enganado. Quer ver? João 10. João 10. Está aqui, ó. Jesus, o bom pastor. Aí diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pelas portas no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aqui no versículo 14 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, eu sou o bom pastor, Jesus falando. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A palavra do Senhor está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Então, quantas pessoas que estão com a Bíblia ali, sabe, aberta no Salmo 23, mas o Senhor não é o pastor dela. É por isso que tem lhe faltado paz,
É por isso que tem lhe faltado, sabe, proteção. É por isso que tem lhe faltado, de repente, até mesmo as coisas, né, que ela necessita no dia a dia, materiais. Esse pastor, que é o Senhor Jesus, que o salmista Davi lá, ele descreve, né? Esse pastor, ele é pastor e daquelas ovelhas que segue a ele. A ovelha de Jesus ouve a voz dele. Você vê que ele diz, ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quantas pessoas que, na verdade, elas têm lá um quadrinho na parede, escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas elas não têm compromisso com Deus. Elas não frequentam nenhuma, sabe, igreja. Elas não têm compromisso com isso aqui, ó. A ovelha de Jesus, ela segue a Jesus. E o próprio Jesus, minha amiga e meu amigo, conduz ela, dirige ela. Quantas pessoas que ela está com a Bíblia aberta lá, no Salmo 23, mas ela não tem nada com Deus. Ela não quer nada com Deus. Então, o Senhor Jesus não é pastor dela. Ele até gostaria de ser, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer te proteger, Ele quer te livrar, Ele quer te levar aos pastos verdejantes, sabe? Mas para que Ele verdadeiramente seja o nosso pastor, nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós precisamos ter temor a Ele. Nós precisamos seguir os passos desse pastor. A mesma coisa é quando a pessoa deixa a Bíblia aberta, né, no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo da proteção divina. Já diz aqui, ó, a eternidade de Deus, ou melhor, cadê? Está aqui, sobre a sombra do Altíssimo. Então, o Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Impotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Aí diz o final do salmo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quantas pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 91, ou tem um quadro lindo dentro de casa no Salmo 91, mas as pragas têm atingido ela, sabe? O mal, né? O mal tem a mortandade que assola o meu dia, tem assolado ela. Infelizmente, a inveja, o olho grande, tem assolado essas pessoas. Por quê? Por quê? Porque não adianta, meu amado e minha amada, apenas nós termos a Bíblia. E olha, não adianta só ler, não. Aí que está a razão de muitas pessoas
até frequentarem uma igreja, até lerem a palavra de Deus e ter uma vida destruída, uma vida fracassada. Porque a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado, né, aquele que não anda segundo o conselho dos homens, dos ímpios, né, nem se detém na roda dos escarnecedores, dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. Ou seja, meditar é você pensar. Quando você lê qualquer coisa aqui, por exemplo, leia o Salmo 23, medita o que está falando. Leia o Salmo 91, pensa o que está falando. Aqui está falando o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que está na presença do Altíssimo, aquele que está na casa de Deus, esse ele é protegido, ele é guardado, esse ele dá ordem aos anjos dele para proteger essa pessoa, né? Mil vai cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, ele não vai ser atingido. Mas por quê? O versículo 14 do Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor. Quantas pessoas que não se apegam a Deus? A Bíblia está aberta lá, chega a estar amarela de ficar aberta na página do Salmo 91. Mas ela não tem compromisso com Deus. Ela não é uma pessoa que tem buscado a Deus de verdade. Então, como é que Deus vai ter compromisso com a pessoa que não tem compromisso com ela? A palavra do Senhor está dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a sal porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Quer dizer, é muito mais, minha amiga, de apenas ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar. Se você deseja realmente ter Deus na sua vida, se você deseja realmente crescer diante de Deus, eu convido você a não apenas ler a Bíblia, mas meditar, pensar. Porque ali, cada versículo que tem aqui, é Deus falando ao nosso coração. Eu preciso entender. Se, por exemplo, se eu leio uma coisa e não entendo, então como é que eu vou praticar? E aí que está a razão de muitas pessoas, infelizmente, estão até correndo risco de perderem a própria salvação. Sabe por quê? Porque até hoje elas não entenderam o que é seguir a Jesus. Você veja que Jesus diz assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantas pessoas que leem isso aí e não entendem que Jesus está falando para ele assim, ó: você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Então você tem que negar a tua vontade. Você tem que deixar de fazer o que agrada a você para fazer o que agrada a mim. Você tem que renunciar. Renunciar o quê? Então, peraí, você tem um vício, você é uma pessoa que tem um costume que é errado diante de mim, então você tem que renunciar a isso. Mas a pessoa lê, e elas não entendem. É o caso do dízimo, da oferta. Quantas pessoas que acham que dízimo é para pastor, que dízimo não é certo. Quando o Senhor está falando lá, trazei para que haja mantimento na minha casa. A pessoa não entende que a oferta, né, é algo, um meio de nós glorificarmos a Deus. Então as pessoas leem a Bíblia, leem, mas não entendem. Por isso que o Senhor diz ali, meditai nela, meditai nela, meditai nela dia e noite, para que sejas bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Você quer ser abençoado? Você quer ter paz? Você quer ter realmente o pastor Jesus guiando a sua vida? Então, minha amiga, meu amigo, não tome nenhuma atitude precipitada sem meditar na palavra de Deus, sem buscar de Deus a direção. Busque de Deus, porque certamente Ele te dará a direção certa. Deixe-me orar por você. Querido Deus e amado Pai, de todo o meu coração neste momento eu quero entregar a vida dessa pessoa que está do outro lado.
Meu Senhor, que a tua bondade, a tua misericórdia se estenda sobre ela, abrindo a mente dela e dando entendimento, meu Pai, da tua palavra. Querido Deus, que ela não seja apenas um leitor da tua palavra. Que ela não tenha apenas o costume de ler, mas que ela possa meditar e entender o que o Senhor está falando. Pai, abençoe a casa dessa pessoa que acompanha esse vídeo. Abençoe a família dela. Abençoe os entes queridos delas. Senhor, coloque em tuas mãos a minha vida, a vida da minha esposa. Eu coloco em tuas mãos a vida do teu povo aqui, da comunidade evangélica Ponta de Fé. Eu coloco a vida, meu Pai, de cada pessoa que frequenta uma denominação, independente de qual seja a denominação. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós. Somos carentes e necessitados da tua ajuda, da tua misericórdia, da tua bondade. Pai, abençoe esse Brasil, abençoe este mundo. Abençoe, meu Deus, as pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida. Querido Deus, que a tua bondade e a tua misericórdia se estenda sobre essas pessoas. Pois é o que eu lhe peço de todo o meu coração e de toda a minha alma. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, graças a Deus. Tenho a plena certeza de que a sua vida está abençoada. Agora, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, então, sejam abençoadas. Se você deseja, falar comigo, se você deseja fazer algum comentário acerca desse vídeo ou qualquer outro vídeo, fique à vontade. Que Deus abençoe e até a próxima.